Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Alessandra Sales, do canal Licitação Descomplicada, trazendo aqui mais um tema para a gente refletir. Olha aqui que me perguntam. Estamos cedendo espaço público para o atendimento por profissionais da saúde de pessoas com suspeita barra confirmação de Covid-19. Por não sermos da Secretaria da Saúde, podemos colaborar realizando contratações na forma da legislação federal? É muito interessante essa pergunta, porque chegam outras. Essa legislação federal que foi editada para o enfrentamento da saúde pública causada pelo Covid-19 pode ser aplicada por qualquer ente federativo, União, Estados, Distrito Federal e municípios, para qualquer objeto, bens, serviços, fornecimento, né, bens e obras. E uma mais curiosa ainda, uma lei fala sobre emergência, a outra sobre calamidade pública. E a que fala de calamidade pública não relaciona com o Covid-19, de modo que eu poderia então aplicar para qualquer objeto, como por exemplo, poda de árvores. Vamos lá? Analisar a própria legislação? E eu vou responder as perguntas de trás para frente. Vamos lá. Lei 13.979 e medida provisória 961. Óbvio que as duas editadas em 2020, no dia 6, só que a lei em fevereiro e a medida provisória em maio. A lei é que trabalha a questão de emergência para enfrentamento do Covid-19. Traz aqui uma nova figura de emergência muito próxima à emergência do artigo 24, inciso 4 da Lei 8666 de 93. Também dispõe sobre redução de prazos para licitação pregão e um dispositivo apenas sobre sistema de registro de preços. É uma legislação, obviamente, temporária, enquanto durar essa condição de emergência. E a medida provisória é que fala sobre a calamidade pública e realmente traz um espectro muito maior. Não só com relação às contratações, autorizando pagamento antecipado e a contratação direta em razão do valor, que são os incisos 1 e 2 do artigo 24 da Lei 8666 de 93, aumentando esses limites, como também a aplicabilidade da licitação do regime diferenciado de contratação, RDC, tratado na Lei 12.462 de 2011, para todos os entes da federação, dentro daqueles todos os objetos que estão ali compreendidos. Só que, vamos com calma. Essa calamidade pública reconhecida pelo Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020, levanta duas questões aqui. A primeira questão, deixa eu trazer essa diferença. A emergência não tem tanta diferença assim da calamidade pública, tão somente com relação à sua intensidade, à sua gravidade. Para isso, olha lá a Lei Federal 12.340 de 2010, que regulamenta o Sistema Nacional de Defesa Civil. E diz o quê? Que o estado de calamidade público é por inteiro, é integral, é a situação anormal do comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido, enquanto a emergência também é essa situação anormal na capacidade de resposta, mas parcial, né? Agora, isso ainda assim, na calamidade pública, a gente vai ver, por exemplo, lá no artigo 2º do Decreto Legislativo 6 de 2020, que fica constituída comissão mista no âmbito do Congresso Nacional, com o objetivo de acompanhar a situação fiscal e execução orçamentária financeira das medidas relacionadas à emergência da saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus Covid-19, de modo que, sabe aquela questão da poda de árvore? Negativo. Lá vai seguir a legislação normal, que não essas legislações aplicadas em decorrência do enfrentamento da pandemia. Outra questão que é importante a gente estar falando aqui é a necessidade de ser decretado o estado de calamidade pública. Por quê? Porque o decreto 6, ele, na verdade, autoriza a calamidade pública apenas para a União. Foi decretado pelo Congresso Nacional e, como diz lá o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, é uma calamidade pública que alguns doutrinadores gostam de chamar financeira,
para diferenciar a calamidade administrativa, que é aquela decretada pelo chefe do executivo. Então, ele decreta a calamidade pública administrativa, que traz várias flexibilizações, formas de contratação emergencial, formas de emissão de empenhos, etc., inclusive requisição de bens, serviços, para atender aquela situação de emergência, e traz esse decreto de calamidade pública para reconhecimento do Congresso e ter um alargamento de flexibilização agora das metas fiscais, né, dentro daquilo que foi já combinado na sua lei orçamentária. É necessário que o decreto administrativo do poder público, no caso de estados e municípios, seja submetido à Assembleia Legislativa para que seja reconhecido e ganhe a liberalidade de todas as condições trazidas na medida provisória 961. Por isso, o que não se pode esquecer, muito antes de se pensar em aplicar licitação e contratos para todos os entes da federação, é não esquecer que é necessário o decreto administrativo de calamidade pública editado pelo Poder Executivo, devidamente reconhecido. A União já tem aqui, pelo Congresso Nacional, os estados e municípios pela Assembleia Legislativa. E agora sim, as licitações e contratações, quando a gente pensa, né, a aplicabilidade dessa legislação para os entes da federação, sim, vale para todos. Por quê? São normas federais de âmbito nacional, porque assim diz a Constituição Federal, no artigo 22, inciso 27, que é competência privativa da União legislar sobre normas gerais de licitação e contratações para todos os entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios, para todas as administrações direta e indireta. Então, sim. Agora, e com relação ao objeto? Aqui eu sei que tem entendimento de alguns colegas em sentido diverso, entendendo que a Lei 13.979 não quis restringir apenas a bens e serviços, e aqui serviços todos, serviços de engenharia, serviços de informática, de natureza intelectual, serviços. Alguns acreditam que foi uma inconformidade da norma ter esquecido de se fazer a inserção de obras. Eu prefiro ficar num pensamento um pouco mais conservador e adstrito realmente aos seus termos, até porque ela trabalha uma questão do pregão e o pregão é para bens e serviços de natureza comum. Então, entendo que deve ser restrito a bens e serviços como está lá na norma. Agora, a medida provisória 961, sim, ela aumenta o espectro não só para bens e serviços, como obras e alienações. Então, eu entendo que deve ser respeitado o objeto tal qual posto em cada uma dessas legislações. É curioso porque, com relação à aplicabilidade exclusiva para casos do Covid, né, até por conta lá da medida provisória da calamidade pública, os órgãos de controle, eles têm contribuído significativamente, não só na fiscalização, como também na melhor orientação para os casos depois, isso em tese, mas para os casos em concreto. Eu trouxe aqui só a título de exemplo, aqui um comunicado SDG 17 de 2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, muito bacana, tem vários comunicados, tanto ele quanto o Tribunal de Contas do município de São Paulo também, e aí tenho dúvida que todos os demais. E olha que interessante quando ele fala sobre a fiscalização e acompanhamento das ações e serviços de saúde, a pertinência da contratação para o enfrentamento da pandemia. Né? Tá certo que aqui foi feito especificamente para a Lei 13.979, mas também, como a gente viu lá na medida provisória, quando ela faz remissão ao decreto, o decreto também fala sobre a pandemia, o enfrentamento da saúde pública causada pelo Covid-19. De modo que, e agora voltando aqui à questão que me foi feita, se eu não sou da Secretaria
da saúde, eu posso estar aplicando essas duas legislações? Sim, porque o que importa não é o local, todos os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, desde que decretada efetivamente a sua calamidade pública, e para aqueles objetos, independentemente do órgão a que se faz. É necessário que o processo administrativo esteja absolutamente fundamentado, demonstrando o que essa ligadura, como disse lá o Tribunal de Contas do Estado, essa relação do que se compra, se é bem, serviço, obra ou alienação, com aquilo que se ataca ou que se utiliza. É o que? O enfrentamento de Covid-19? Então, não há nenhum impedimento para que sejam utilizadas essas legislações federais. Combinado? Até a próxima.